a voz do Senhor Jesus Cristo possa ser ouvida neste lugar. Fala, ó Senhor, aos nossos entendimentos e aos nossos corações, e revela-te a cada um de nós, abençoando-nos verdadeiramente. É o que nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Pela manhã, nós trouxemos uma palavra sobre vencer o mal. De que nós, como Igreja de Cristo, devemos vencer o mal. A Bíblia mesmo diz que o Senhor nos fez, em Cristo Jesus, mais que vencedores. Mas nós devemos triunfar sobre o mal. E a palavra do Senhor nos diz, vence o mal. Enfaticamente essa palavra diz, vence o mal. Mas com a mesma ênfase que declara que vençamos o mal, diz, vence o mal com o bem. Com o bem. A Bíblia mesmo nos fala, e como hoje dissemos, e quero dar uma breve recapitulação sobre tudo o que falamos pela manhã, para darmos continuidade. A Bíblia nos diz, porque agindo assim, amontoarás brasas sobre a cabeça dos seus inimigos. Fazendo o bem, como a Bíblia nos ordena, se vires o teu inimigo com fome, dá-lhe de comer, se vires o teu inimigo com sede, dá-lhe de beber, porque agindo assim, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Eu disse que esta expressão usada nas Sagradas Escrituras vem de uma prática muito antiga, que aquele que se arrependia, para demonstrar o seu arrependimento, que havia se quebrantado com todo o erro que anteriormente procedera, este carregava um braseiro acima de sua cabeça. Infelizmente, muita gente na igreja pensa que não, vamos agir assim, porque assim vai ter brasas em cima da cabeça dele e ele queima. Esse não é o espírito que a palavra está dizendo. O espírito que a palavra está dizendo é que a sua atitude transformará ao seu inimigo. E ele se converterá. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. E desta forma se entregou por amor a nós e nos salvou. E isto amontoou brasa na nossa cabeça. Brasa que identifica a todos o nosso verdadeiro arrependimento. Isso não é uma questão de amaldiçoar, mas sim de abençoar. Se fazemos o bem, não estamos amaldiçoando, estamos abençoando. Mas eu chamei a atenção para aquilo que a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O problema de fazer o bem é que o fazer o bem também cansa, que nós também nos cansamos. E diz, e nós colheremos. Chamávamos a atenção que o ato de semear é um ato de trabalho, mas não nos cansamos apenas no semear, porque o ato de colher também é um ato de trabalho. E também nos cansamos colhendo.
De modo que nós temos que enfrentar uma coisa chamada debilidade, uma coisa chamada esgotamento, a fraqueza. Nós precisamos vencer para podermos colher. Nós precisamos vencer a fraqueza. E a pergunta é: como vencemos a fraqueza? E é justamente a partir deste ponto que nós queremos dar continuidade e completar a palavra que trouxemos pela manhã. Como podemos vencer a fraqueza? E dessa maneira não desfalecer, não cair. O que é essencialmente a fraqueza? Que também chamamos de debilidade. Normalmente, há certas coisas que, para defini-las, nós não definimos propriamente pelo que elas são, mas definimos pelo que elas não são. Isso é tão verdadeiro que a Bíblia não fala do amor apenas dizendo o amor é, mas também diz o amor não é. E o que é fraqueza? A semelhança da escuridão, que a escuridão é o quê? É a ausência de luz. A fraqueza é a ausência de força. A fraqueza é uma ausência. Se estamos fracos, se estamos debilitados, é porque existe uma ausência de força ou de poder em nossas vidas. Existem muitos aspectos de fraqueza. Fraqueza física, fraqueza emocional, fraqueza de caráter e, por que não dizer, fraqueza espiritual. Quando nos falta Deus, quando nos falta o mais importante de tudo, Deus. A Bíblia diz que o Senhor se esvaziou. Literalmente, a palavra ali pode ser traduzida como se empobreceu, se humilhando. E se humilhando, tomando a forma de homem e morrendo na cruz do Calvário. Cristo, ele se enfraqueceu. A cruz, diante de nós, é uma fraqueza, tanto que ela era o quê? Loucura e escândalo. Era muito difícil e continua sendo muito difícil entender o que é a cruz, o que é o sacrifício. Deus se fazer carne por amor a mim e a você. O que somos nós? O que somos nós na grandeza de toda esta criação? Olhamos a terra aonde habitamos, ela diante do sol é mais comparável a um grão de areia. O sol, em relação a toda a criação, a todo o universo, é nada. E nós somos nada diante de tamanha criação. E o Criador de tudo isto se torna homem. Por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós, nos é difícil. Só a revelação pelo Espírito Santo é que nos faz receber, compreender, entender quando somos
convencidos por Ele, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que nos ensina todas as coisas e que nos guia. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, que nos faz conhecer a verdade e, por esta verdade, sermos nós libertos. Mas como, então, nos fortalecer? A promessa bíblica é clara e eu gostaria de tomar com você um versículo bíblico que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 10. Paulo advertindo, Paulo instruindo a igreja como a igreja deveria viver. Paulo acrescenta esse versículo-chave que nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa vida. Como pela manhã nós citamos, porque esse é o texto que introduz aquilo que nos diz sobre revestivos de toda a armadura de Deus, e falamos sobre a couraça da justiça, que os soldados do mundo antigo, que tinham um confronto corpo a corpo tão intenso, eles deveriam se proteger, especialmente o soldado romano usava o quê? Uma couraça, uma proteção feita normalmente de couro duro e endurecido, para que protegesse os seus órgãos vitais, acima de tudo o coração. E como dissemos pela manhã, sobre tudo que devemos guardar, sobre tudo que devemos proteger, guardemos o nosso coração. Não é isso que a Bíblia nos diz? Então, guardemos os nossos corações e prossigamos nessa luta, mas temos que nos fortalecer no Senhor. E para que temos que nos fortalecer? A Bíblia nos fala aqui, no versículo de número 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, diz Paulo. Estai firmes. Mais de uma vez, essa palavra é citada pelo apóstolo Paulo, firmes. Veja, no versículo 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sede fortes. Uma luta contra os principados, contra as potestades, os poderes dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
para enfrentar um adversário não humano. Nós precisamos de força ou de poder sobre-humano. Precisamos de um elemento sobrenatural. Fortalecei-vos para quê? Sede fortes para quê? Para ser firmes. Fortes e firmes. É o que nós necessitamos para não esmorecer, para não nos esgotarmos. Quando a palavra fala de sermos firmes e firmes no Senhor, está falando sobre sermos inabaláveis. A Bíblia diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A Bíblia nos diz: se estourar contra ti a guerra, tu não serás abalado. E aquele que confia no Senhor não se abala de más notícias. Isto é uma força, um poder que nos capacita a permanecermos firmes, fortalecidos, não em nós mesmos, mas no Senhor. Não desprezando virtude de qualquer pessoa. Ao contrário, necessitamos ser virtuosos, mas não coloque a tua confiança na tua virtude. Não confie no teu braço, não confie na tua pessoa, confie no Senhor. Eu tomei aqui alguns versículos que para mim são importantíssimos. Em primeiro lugar, o versículo que se encontra em Romanos 8:37, a Bíblia diz o quê? Somos mais que vencedores. E somos mais que vencedores em quê? Em todas estas coisas. O apóstolo Paulo cita várias situações de adversidade, várias situações de extremo, eu diria, enfraquecimento de qualquer homem, de qualquer pessoa. Mas ele diz: em tudo isto, em todos esses desafios, em todas essas provações, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deixe-me dizer algo, por mais que eu valorize a você e a mim, nossa vitória não vem por nossa causa, nossa vitória vem porque Ele venceu na cruz do Calvário. Nós temos que nos lembrar disso, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, na pessoa dEle. Tomando mais alguns versículos que para mim são importantíssimos. A Bíblia diz em Romanos 8:37, como eu disse, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas veja o que Paulo diz aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 57. Deus nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Ele nos dá a vitória. Se você tem dúvida, lembre-se que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Porque Jesus mesmo disse: eu venci o mundo. Esse é um inimigo que o Senhor nos leva a enfrentar, que é um inimigo já vencido por Jesus Cristo. E se você crê que o mundo já foi vencido por Cristo Jesus, esta é a vitória que vence o mundo. A sua fé. Portanto, posicione-se e saiba
que a Bíblia nos diz, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, bendito seja Deus, que sempre nos leva em triunfo em Cristo Jesus. O destino daquele que é conduzido pelo Senhor é triunfar. Em Apocalipse, numa das palavras, e que desejo tomá-la para aplicá-la, embora haja diversas interpretações sobre aquele cavaleiro branco, no cavalo branco, há diversas interpretações sobre o mesmo, e não é isto que eu desejo aqui debater, mas da expressão, e ele saiu vencendo, e para vencer. Ele não saiu com a dúvida de se ter uma vitória. Ele saiu a partir de uma vitória. E a partir de uma vitória, ele partiu para vencer. E eu quero trazer isso para a minha vida e para a tua vida, que com muito mais razão nós podemos sair na pessoa de Cristo Jesus, já em vitória, e saímos com a vitória e para vencer, se nos tornando campeões do Senhor. Ele nos fortalece. O Salmo de número 68, versículo 35, diz: Deus dá força e vigor ao seu povo. Quando nós chegamos a essa conclusão, nós podemos falar como Paulo assim falou e registrou, inspirado pelo Espírito Santo, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4 e no versículo de número 13, tudo posso naquele que me fortalece. E mais uma vez, eu digo que este versículo, especialmente, está ligado com as provações e as dificuldades, a debilidade que nos causa tamanhas lutas, que nos fragiliza, que nos enfraquece. Paulo ali não estava dizendo, eu posso fazer qualquer coisa que vier à minha cabeça. Há um texto na Bíblia que fala, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Eu creio nisto. Mas nesse texto, Paulo está falando de passar pelas dificuldades, por tudo aquilo que normalmente abalaria, que normalmente faria alguém desmaiar, cair na jornada. Paulo diz, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Como a palavra mesmo diz, que Paulo, de certa feita, foi apedrejado a tal ponto que os que o apedrejaram disseram, morreu. Morreu. E quando saíram, os discípulos, os da igreja vieram, tomaram Paulo. Possivelmente, digo eu, não a palavra, digo eu, muitos deles deviam dizer, vamos tomar Paulo e sepultá-lo, que morreu. Mas chegando lá, quando olham, Paulo está vivo. Paulo está vivo. Eu não sei o que aconteceu, se foi o sobrenatural de Deus que como que reergueu o apóstolo Paulo dentre os mortos ali, ressuscitando ou restabelecendo, mas eu sei o seguinte, ele foi fortalecido no Senhor. E o que ele fez? Pregou. Pregou. Então Paulo podia dizer com toda a autoridade, eu tudo posso naquele que me fortalece.
Esse é o mesmo Paulo que disse: roguei eu ao Senhor 3 vezes para que me tirasse esse espinho na carne. E o Senhor me disse: basta. E como foi o basta de Deus? A minha graça te basta. E diz mais: o meu poder, ou em algumas versões, a minha força, se fortalece na tua fraqueza, na tua debilidade. Por quê? A Bíblia diz: porque quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Porque entramos na dependência total e exclusiva do Senhor. E então podemos dizer como Paulo: pela graça de Deus, eu posso todas as coisas. E como é essa operosidade? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E a minha pergunta é: Senhor, mais uma vez, eu sei que é pelo Senhor, mas como nós não iremos desfalecer? Como o Senhor opera em nós este ato maravilhoso e sobrenatural? Venha comigo ao profeta Isaías. Inicialmente, o capítulo de número 41. Onde encontramos um versículo, o versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Esse não te assombres ou não te espantes pode ser traduzido como não desfaleça. Não desfaleça. Não é uma questão apenas de assombrar-se, de espantar-se diante das circunstâncias, diante dos desafios, mas é de não esmorecer. Não esmoreça, não desfaleça. Começa não se espantando, não temendo. Segue-se não esmorecendo, não se abalando. E até mesmo ao não desfalecer, desmaiar, cair de exausto, de cansado. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos fortalece. A Bíblia diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas pessoas têm caído? Quantas pessoas não têm colhido o que deveriam colher? Pela manhã dissemos, e eu quero reforçar isso, necessitamos como igreja de Cristo, a voltar a dar
o quê? Um bom testemunho, a sermos bons. Tantas pessoas falam de escândalos. Os escândalos, Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos. Eles virão, eles vieram e eles continuarão a vir. Mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Porém, como podemos vencer o mau testemunho, os escândalos? Um bom testemunho, um testemunho aceitável, não é o suficiente. Você precisa de um excelente testemunho. Nesse mundo que nós vivemos, nós temos que ter um testemunho surpreendente, um bom testemunho de fato. Sabe, quando as coisas estão muito ruins, quando as coisas estão muito difíceis, quando as coisas estão muito erradas, aquele que faz o que deve fazer parece até bom, mas ele só está fazendo o que deve fazer. Na parábola que nós conhecemos e chamamos, e as sociedades bíblicas chamam o que a Bíblia não chama, intitulando a parábola o bom samaritano. A Bíblia não chama o samaritano de bom em momento algum, mas como todo mundo só fez o que é errado, quando ele fez o que era certo, virou bom. E, meus irmãos, nós temos que ir além disso. Além de tudo isso. E para tal, nós precisamos do Senhor conosco, não apenas nos fortalecendo, mas nos ajudando. Nós precisamos que Ele nos ajude. Eu sei que a Bíblia mesmo nos fala, não nos cansemos, porque nós nos cansamos. E o cansaço é algo natural. Faz parte da nossa natureza. Quando nós nos cansamos, todos nós necessitamos repouso para sermos restaurados, necessitamos nos cuidar corretamente para sermos revigorados. Precisamos de todas estas coisas. Por quê? Porque nos cansamos. E nos cansamos, às vezes, até mesmo de fazer o bem. Nos cansamos, muitas vezes, de perdoar. O apóstolo Pedro, falando ao Senhor Jesus, disse: até quando pecará meu irmão contra mim, que eu o perdoe 7 vezes? E Jesus disse: não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ao que Pedro responde ao Senhor: dá-me fé, Senhor. Dá-me fé para que eu consiga realmente fazer isso. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E essa palavra viverá pela fé também significa o justo vivenciará. Ele não só viverá pela fé, mas vivenciará a sua fé. Ele praticará, ele testemunhará a sua fé. Nós precisamos pedir ao Senhor ajuda no Senhor, porque é tão fácil nos cansarmos, é tão fácil desistirmos, é tão fácil darmos meia volta, darmos as costas. E o Senhor nos dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos de uma força chamada perseverança. No Velho Testamento, a Bíblia nos diz que o amor é forte como a morte. Algumas versões dizem, é mais forte que a morte.
E a palavra força aí não é a palavra gibor, que é força em potência, força física, que é até mesmo um adjetivo dado a Sansão, que fazia atos heróicos pelo poder, pela força. A palavra aí, em Cantares, é as, que em hebraico significa perseverança, insistência. O amor jamais desiste. Jamais desiste. Ele persiste. O amor é persistente, vamos falar assim, e persistente como a morte. Você quer uma coisa mais persistente neste mundo que a morte? Você mal nasce, a morte já persiste. E dê uma chance à morte que ela se manifesta. Mas há algo mais persistente, há algo mais certo que a própria morte. É o amor de Deus, que Ele é forte. E essa força que persiste, que nos faz ir em frente, que não nos permite desistir, que não nos deixa cansar, que deve estar em nós. E agora, para completar essa palavra, antes de participarmos da ceia do Senhor, Isaías, capítulo 40. Eu sei que desde o momento em que eu comecei a falar essa palavra, o teu coração, a tua memória também está se lembrando do quê? De Isaías, capítulo 40. Porque esse capítulo termina de uma maneira extraordinária. Porque muitas vezes estamos cansados, estamos desanimados. A Bíblia diz que nós devemos nos livrar de todo o pecado e de todo peso que tenazmente nos assedia. Para quê? Para corrermos, e acrescenta a Bíblia, não apenas corrermos, mas corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui o versículo 29, o versículo 30 e o versículo 31 são a resposta a tudo. O que diz aqui, poderíamos ler até mesmo a partir do versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Veja bem, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia! E diz-nos, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Note uma palavra-chave. Como ter esta bênção? Esta bênção do Senhor que faz forte o cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até mesmo onde os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, há um segredo. E é a palavra esperam. Esperei com paciência
no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e livrou-me de todos os meus dissabores. Como eu gosto dessa palavra todos, nesse texto. Porque é uma promessa tremenda, tremenda para a nossa vida. Mas nós temos que aprender a uma coisa, a esperar. A esperar pelo Senhor, a vencer um dos elementos que nos causam maior cansaço na vida. É o esforço? Não. É a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma nesta vida. Não andeis ansiosos. Temos que vencer a ansiedade, e vencer a ansiedade com a fé, com a convicção total de que nós sabemos que Deus cuida de nós. Olhai os pássaros, os pardais, que não semeiam nem amontoam em celeiros, mas não lhes falta. O Pai cuida. Vós valeis muito mais do que os pardais. Olhai os lírios do campo, que não tecem e não costuram. A Bíblia diz então, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã murcha, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Nós estávamos nos lembrando, conversando com o pastor Eduardo Fernandes, o apóstolo Eduardo, nós estávamos conversando com ele e nos lembrando, quem já leu A Cruz e o Punhal, das maldades que fizeram com David Wilkerson, especialmente Nick Cruz, que ele dirigia aquele bando de marginais para os quais, nas gangues de Nova York, David Wilkerson estava pregando, e uma das coisas que fizeram foi lhes tirar o sapato, arrancar o sapato, ferir os seus pés. E ele respondeu àquele homem que o feria, dizendo, você pode me ferir, você pode me cortar todo, mas ainda assim eu me levantarei e eu direi que eu te amo no Senhor Jesus. Diante do que aquela pessoa ficou totalmente sem ação. E Eduardo estava nos contando que quando eles estiveram, e ali estava o reverendo David Wilkerson para pregar, ele olhava para os pés, olhava para os sapatos daquele homem, e os sapatos daquele homem começavam, aos seus olhos, a brilhar e a brilhar cada vez mais. Ele se lembrou, calçados na preparação do Evangelho da Paz. De fato, meus irmãos, Deus te honra, Deus cuidará de você, Deus te abençoará, mas nós temos que aprender a esperar no Senhor. Muitas vezes nós queremos apressar o Senhor. Até mesmo os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição de Jesus, eles disseram, será este o momento, Senhor, em que restaurarás a Israel? Nós temos pressa. Saiba do seguinte, Deus faz as coisas, não no meu tempo, não no teu tempo. Ele faz as coisas no tempo certo. Ele faz as coisas no tempo correto. E muitas vezes nós temos que aprender a esperar. O povo de Israel dava voltas e mais voltas e mais voltas no deserto. E muitas vezes o Senhor
parava. E o povo de Israel ali tinha uma lição extraordinária, que é a lição para nós. Eles paravam com Deus e esperavam Deus. E eles só se levantariam e só iriam quando a coluna de nuvem ou de fogo se movesse novamente. Aprenda a esperar. Aprenda o momento certo. Aprenda o ritmo de Deus. Ande com o Senhor e ande no ritmo de Deus. Sim, Deus pode nos mover, Deus pode nos arrebatar, Deus pode nos levar, Deus abre mares e rios e nos faz passar, Ele derruba muralhas e nos faz conquistar, mas saiba do seguinte, é necessário andar com Ele, e quando Ele parar, pare. A mesma coisa aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus se levantava. Quantas vezes você lê isso no Evangelho, Jesus se dirigindo aos seus discípulos, vamos-nos. Eles imediatamente pegavam tudo e eles iam com o Senhor. E de repente, o Senhor parava. E eles paravam. Você está andando com Jesus? Você tem que começar a aprender a esperar Jesus. A esperar o Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você não cairá, você não se fatigará, você irá até o fim e você não se cansará de fazer o bem, porque você aprendeu a esperar no Senhor. Talvez uma das melhores expressões que seja esperar no Senhor seja entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Confie no Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos aqui essa humilde palavra. Pedimos que o Senhor vá além do que nós falamos. Que o Espírito Santo esteja aqui se movendo dentro de cada um de nós. Operando em nossas vidas, segundo o teu poder. E nós poderemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Pois o seu poder, ó Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza. No nome de Jesus Cristo, nós sabemos que os nossos desafios, por maiores que sejam, nos fortalecem, nos capacitam, ó Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia nos diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim. Todas as vezes a Bíblia diz que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o texto começa na noite em que Jesus foi traído.
E diz: quem tomar ou comer indignamente será réu do corpo e do sangue. Naquele dia em que Cristo foi traído, houve alguém que tomou e que comeu indignamente. Foi Judas Iscariotes, que o traiu. Quando nós tomamos de forma indigna, quando nós traímos a Cristo, quando nós nos dividimos, nos separamos, não mantemos a comunhão que Ele mesmo nos ordena, dizendo que mantenhamos a unidade no vínculo da paz, tendo paz uns com os outros. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que nós tenhamos um tempo aqui na presença do Senhor para fazermos essa autorreflexão, esse autoexame, para nos examinarmos diante do Senhor e nos julgarmos diante dEle. Pois, também diz a palavra, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos por Ele julgados. Nós não fomos chamados a julgarmos os outros. Nós fomos chamados a nos julgar. E assim nos reconciliarmos com Deus e com os homens. Amado e querido Deus, pelas misericórdias de Cristo, nós nos entregamos em Tuas mãos. Nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor possa trabalhar em nosso interior e haja um verdadeiro arrependimento em nossas vidas, para que de forma digna, confiados no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos atrevemos por causa do Teu sangue a entrar em Tua presença e pela graça de Deus, pela qual somos salvos mediante a fé, tomarmos dignamente do pão e do cálice do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Segure em mãos o elemento, o pão e o cálice. A Bíblia diz: esperemos uns pelos outros, até que todos possamos ter sido servidos, para juntos aqui celebrarmos a morte do Senhor até que Ele venha. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode
Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o ergueu. E tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim. Senhor, em memória de Cristo, nós tomamos do pão que representa o teu corpo. E aqui, Senhor, em comunhão contigo e um com os outros, nos declaramos um só em Cristo. No nome de Jesus, comamos todos. Amém. Ele foi moído por amor a nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, cura-nos, sara-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. A Bíblia diz: e porventura o cálice da bênção não é o cálice que abençoamos? Assim, Senhor, abençoamos o cálice, cálice da nova aliança, Senhor, feita no teu sangue, sangue vertido na cruz do Calvário por amor a nós. Nós te pedimos, Pai, abençoa-nos pelo teu poder. Bebamos todos no nome de Jesus. Sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Senhor, bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em vencer. Sou livre pra te amar, pra te aceitar.